Olá, Money Report conversa hoje com a Marina Grossi. Ela é presidente do Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, CEBEDS. Tudo bem, Marina? Obrigado pela visita. Tudo bem, prazer estar aqui com vocês. Marina, para a gente abrir essa entrevista, eu queria que você contasse um pouco sobre a atuação do CEBEDS. O CEBEDS, ele é um conselho empresarial que congrega 60 grandes grupos empresariais brasileiros, está presente no Brasil há 23 anos e faz parte de uma rede global de alguns CEBEDS aí em 36 países. Então, trata apenas de sustentabilidade, então as mesmas empresas que estão em outras associações estão no CEBEDS porque ele tem vários setores, é multissetorial e o tema de sustentabilidade, há 23 anos atrás, desde que a gente começou esse processo, ele tem mudado bastante. Mas o que a gente acredita sempre, e é isso que as empresas procuram pegar no CEBEDS, aprender com o CEBEDS, é que a adição à sustentabilidade é algo que é construída e nessa construção são as empresas que têm um papel protagonista. Então, é elas que estão à frente disso, elas que têm a sensibilidade de ver o que a sociedade quer, né, de dar subsídios para o governo para ter melhores políticas públicas nesse sentido. Então, o protagonismo das empresas atuando em um conselho, em um tema que é muito inovador, que você está fazendo ele, portanto, lá dentro do CEBEDS você consegue compartilhar fracassos, dúvidas, é esse ambiente acolhedor de network de vários setores e o fato também de ter radar pela frente, tendências que a gente discute, que a gente pega não só do Brasil, mas do mundo inteiro, é que torna essa discussão tão rica e torna mais fácil, mais tranquilo uma transição para uma economia mais sustentável. Para a gente entender então um pouco do perfil do Conselho, que empresas são essas que participam? Você consegue detalhar um pouco mais para a gente? Tem diversos setores, né? Desde que eles estejam preocupados e façam alguma coisa em sustentabilidade. Então, como a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de 3 grandes pilares, ambiental, social e financeiro. O financeiro está evidente, ninguém tem dúvida disso, mas a conta do que é o impacto ambiental e o impacto social, essa conta não está toda bem feita, ela não está embutida no preço. Então, são essas externalidades que a gente busca fazer métricas, desenvolver metodologias. Não é necessariamente a gente que desenvolve, isso aí a gente sempre busca parceiros que têm excelência nos temas para fazer isso. Então, por exemplo, os gases de efeito estufa, a gente fez aqui no Brasil, trouxemos para o Brasil uma adaptação do GHG protocolo, que é a mais famosa metodologia para gases de efeito estufa, para as empresas medirem os seus riscos e as suas oportunidades. E a gente fez isso lá atrás em conjunto com a FGV. E trouxemos uma parceria do World Business Council, que é o que a gente representa, é um conselho global, né, onde a gente faz parte, e também o World Resources Institute. Então, assim, trazer sempre essas instituições que são capazes de alavancar uma agenda com credibilidade, com metodologia, apostar nas metodologias certas, né? Quem tá no mercado sabe a importância disso. Então, se você não tem boas métricas, é o conselho que vai discutir com os diversos setores de óleo e gás, até floresta, né, químico, todos os setores estão representados dentro do CEBEDS. A gente tem o setor financeiro muito representado dentro do CEBEDS, o setor empresarial, a gente tem empresas públicas também lá dentro. Então, mas com foco de que o setor empresarial está fazendo essa mudança e ele tem que avançar nessa mudança. Nesses 23 anos, tiveram mudanças bastante significativas do que a gente fez para o país. Essa pauta da sustentabilidade, qual que é o cenário hoje no Brasil? Até pegando esse trabalho que o CEBEDS tem feito nesse período. Você consegue fazer uma avaliação nesse período todo e falar sobre o cenário hoje? Olha, no Brasil e no mundo todo não é tão diferente assim. A sustentabilidade, que antes não estava tão claro, era um elemento de competitividade, mas você não tinha muito claro isso. Hoje está na performance, hoje você coloca concretamente, você mede o que isso está aportando. Então, citando um exemplo para você, se a gente pega o portfólio de uma empresa mais tradicional, onde ela está crescendo mais são naqueles departamentos, naquele portfólio que fala mais em impactos ambientais, né, que tem preocupação com os impactos sociais.
essa conta começa a ser feita. Essa conta já foi feita em gases de efeito estufa, como eu estava falando, com a ferramenta do GHG Protocolo, que é consolidada, mas também em outras como água, temas biodiversidade, enfim, são contas que você tem que fazer para trazer um impacto. Vamos colocar o saneamento, por exemplo. O CEBEDS faz muito esse trabalho. E sempre buscando parcerias de excelência. Então, no saneamento, que é um grande problema, a gente tem uma sofisticação em vários aspectos do século XXI, mas a gente carrega o século XVIII em saneamento, por exemplo, e a gente estava mostrando, olha, o que a gente pode estar fazendo em saneamento, o que isso impacta as empresas. A gente se juntou com o Trata Brasil e mostramos com números, isso aí foi manchete em vários jornais, que se você não cuida do saneamento, a produtividade dos seus funcionários, das suas empresas abaixa, o seu filho, ele perde rentabilidade escolar, né? Ele vai render menos na escola. Enfim, a gente monetizou isso tudo. Então, as casas que estavam perto de área que não tinham saneamento decaíam o preço em 30%. A gente monetizou isso e isso transformou muito mais palpável para todo mundo entender. Ah, bom, então eu achava que isso aqui não tinha tanta importância, mas aqui eu consigo ver que está impactando, né? Toda mãe sabe, por exemplo, que toda mãe quer que o seu filho ascenda socialmente, portanto, tenha educação. Mas ela tem que querer também que tenha saneamento, assim como os empregadores também têm que ver o impacto disso. Então, são esses temas que eu diria que são pré-competitivos, porque eles têm uma agenda que a gente consegue trazer todos os setores, por exemplo, com uma pauta de saneamento, de finanças sustentáveis. São várias pautas que você consegue trazer competidores. Aliás, isso é um hábito que a gente faz muito, né? O fato de ter diversos setores torna mais rica uma discussão. Então, por exemplo, se eu estou falando de clima, que é o principal desafio desse século no Brasil, em qualquer outro lugar do mundo, quando você coloca numa câmara, num grupo de trabalho, o broker, o banco, a empresa, a consultoria, você põe todo mundo junto embaixo de um tema comum, você tem uma riqueza de abordagens e uma riqueza de caminhos, né, muito, muito mais preciso, né? Então, as empresas hoje têm essa consciência maior dessa necessidade de investir em sustentabilidade. Qual que é o impacto, qual que é o retorno para elas? O retorno é consagrado no mercado mesmo, né? Então, assim, é o público que está exigindo cada vez mais isso, né? A sociedade exige cada vez mais isso e também uma regulamentação que acontece no mundo e acontece no Brasil também, né? No caso do setor financeiro, por exemplo, tem uma sigla chamada TCFD, que o Bloomberg, no sistema ONU, né, é o nosso chair, o nosso presidente desse tema. No Brasil, aqui, a gente trata desse tema também, o CEBEDS e a FEBRABAN, e isso trata de riscos climáticos. Então, assim, como é que a gente faz, como é que a gente contempla risco climático? Você vê há pouco tempo a BlackRock falando que não dá para os investidores não estarem olhando para a questão climática, porque senão a gente está correndo, os investidores estão correndo um sério risco. Então, fez esse alerta, né? Davos, que acabou de acontecer, falou a mesma coisa. Então, quando você fala do progresso, hoje eu diria que uma forma da gente avaliar isso é que o setor financeiro está sendo muito mais cobrado, os investidores, portanto, de onde está indo esse dinheiro, está sendo muito mais cobrado do que antes. Portanto, as soluções para isso também estão sendo muito mais cobradas. A gente fez no CEBEDS, junto com a FEBRABAN, um guia de títulos verdes, de Green Bonds, justamente preparando um caminho para dizer, no Brasil, como é que a gente faz isso? E a gente fez numa época que estava em recessão no país, já faz algum tempo isso aqui. E foi cada vez mais utilizado, mas a gente ainda tem barreiras, isso aí deveria ser ainda mais utilizado, ainda mais alavancado. Mas o que a gente percebe no CEBEDS, né, e eu tenho assim, muita satisfação em presidir um conselho num país onde isso é fundamental para o país, né, a questão da sustentabilidade, dos ativos ambientais, mesmo do nosso povo, que precisa de muito mais educação, mas tem toda uma diversidade muito rica, que a gente pode estar tendo uma janela de oportunidade num mundo que a geopolítica está mudando, e a geopolítica está mudando para um mundo de baixo carbono, de menos emissão, menor emissão. Então, falando especificamente do Brasil, como é possível fazer um desenvolvimento sustentável? Isso a gente levando em conta que o país ainda saiu de uma crise, está num processo de retomada, um processo lento, mas buscando uma recuperação maior.
e também um país que ainda é bastante deficiente em infraestrutura. Como aliar essas duas coisas, desenvolvimento, mas de forma sustentável? O que a gente tem nessa nova geopolítica de restrição de carbono, né, e aí a gente acabou de dizer de Davos, da BlackRock, de vários, aqui mesmo no Brasil, vários CEOs nossos, representantes de bancos, do próprio Banco Central, têm falado sobre isso. O que a gente tem de vantagem é porque a gente já emite muito menos do que o resto do mundo. O nosso problema no Brasil, quando a gente fala de mudança do clima, de gases de efeito estufa, a gente está falando de desmatamento ilegal, sobretudo. Então, quando isso nos dá uma oportunidade, porque fora o desmatamento ilegal, portanto, se é ilegal, nem deveria existir, algo que a gente tem que realmente combater, o que a gente tem de produtos da indústria, de ativos, temos a maior biodiversidade, são ativos que vão ser mais valorizados nesse mundo de baixo carbono. Então, uma solução, por exemplo, para você reduzir a sua emissão de gases de efeito estufa é você, por exemplo, investir em florestas, né? A gente tem hoje, a Suzano está no CEBEDES e toda a indústria florestal é extremamente inovadora, está extremamente avançada, exporta muito. E é uma grande solução para que o país possa reduzir para que o mundo possa reduzir as suas emissões. Então, uma das pautas que o CEBEDES está extremamente engajado e está propondo para o governo, para o Ministério da Economia, é que seja feito o mercado de carbono. Por que a gente quer que seja feito o mercado de carbono? Porque, primeiro, que a gente tem que começar isso logo. O Brasil só tem a lucrar com isso. A gente tem uma economia mais limpa, como eu já disse. Depois, porque esse é o mecanismo que você provoca a inovação. Se você está taxando mais, o preço está maior do próprio mercado, onde emite mais óleo e gás, por exemplo, e você está querendo direcionar esse recurso para o menor emissor, você está sinalizando como governo para essa economia que é por ali que você vai seguir. Você está dando uma visão de mais longo prazo. Então, você carrega uma série de investimentos nesse sentido. Então, esse direcionamento, como o mercado de carbono que a gente está propondo para o Ministério da Economia, e é uma tese que a gente desde 2016 a gente tem falado para as empresas, olha, faça o seu preço interno de carbono, se engaje nessa agenda, porque esse é o futuro, o mundo vai estar vendo isso. Hoje quase 25% do mundo está taxado ou via mercado ou taxação, mas isso vai acontecer, vamos nos preparar e vamos tirar proveito disso, né? Então, o país como um todo, ele pode utilizar a sua biodiversidade, as suas florestas, a sua matriz limpa, que é muito mais limpa do que o resto do mundo, para ser, de fato, essa vantagem comparativa, ser uma vantagem competitiva nesse cenário. Eu queria focar de novo em um dos problemas, que é com relação à extração de riquezas naturais. A gente já viu alguns casos de vazamentos, rompimentos de barragem. Como lidar com isso? É possível ter uma extração mais sustentável? Sem dúvida que é. Hoje você tem tecnologias aí para você nem usar água quando faz barragem. Então, assim, é um outro aspecto, né? Você tem dois aspectos aí. Um é da governança. Não dá para você... a boa governança, ela tem que estar colocando todos os riscos, né? Hoje não é o risco tangível que é o maior risco das empresas, é o intangível, o risco reputacional. Muitos desses riscos que a gente fala, eles coincidem com o que a gente está falando da sustentabilidade. Porque também a sustentabilidade, eu diria que ela dá um formato, ela encapsula melhor a inovação. Então, você tem que inovar, esse é o processo natural, isso é que nos move muito rapidamente, mas para que serve essa tecnologia? É para ter um mundo melhor, é para as pessoas viverem melhor, para atender melhor as necessidades e os desafios do mundo. Então, um dos grandes desafios é a mudança do clima, é os gases de efeito estufa, mas o outro desafio também é a água, a gestão da água, e um outro também é a questão da oportunidade, da biodiversidade, né? Então, o Brasil está exatamente nessa encruzilhada, e as nossas empresas são muito taxativas em dizer isso. Vamos mostrar, por exemplo, a Amazônia. A gente tem grandes empresas de vários setores na Amazônia, e o que elas falam é o seguinte: não, a gente sabe que 80% ali é mantido por lei, né, de reserva, de floresta, mas isso é bom para a gente consegue produzir em muito pouco desse território, a gente com alta tecnologia. Então, assim, é possível conciliar produção, né, e conservação. Essa dicotomia que existia antes, seja porque as restrições eram menores ou o preço era maior,
isso está mudando rapidamente. Energia renovável também está mudando rapidamente. Hoje, energia renovável, né, é viável, muito mais viável financeiramente do que era antes. Então, assim, está claro o cenário de baixo carbono e numa condição que está na nossa frente, que é dada, a gente, o que o Conselho busca é transformar isso em oportunidade. A gente está fazendo desde cenários, a gente está fazendo um cenário, reconstruindo, revisitando um cenário que a gente fez do setor empresarial até 2050, em várias áreas de atuação. Né? A gente lançou isso em 2012, está revisitando isso, já incorporando para 2030 a gente atingir os objetivos do desenvolvimento sustentável e colocando em 2050 qual é a nossa visão de longo prazo. Marina, nessa discussão toda, como enfrentar os negacionistas, ainda mais quando eles ocupam cargos estratégicos nos governos? Mudança do clima, eu vou pegar a agenda que eu considero mais importante porque ela tem o maior impacto em todas as outras, né? Inclusive em biodiversidade, em água, biodiversidade. Ou a sustentabilidade, ela não é uma agenda ideológica e nem há um engano aí de que isso serve a alguma ideologia. As empresas falam isso claramente. Eu tenho 60 grandes grupos empresariais que falam o tempo todo, a nós interessa e interessa ao país. Vai gerar mais empregos, vai trazer inovação, né? A gente vai conseguir exportar mais, a gente vai conseguir receber mais investimentos e essa pauta nos interessa. Então, para você ver que ela não é ideológica, mesmo o Trump nos Estados Unidos que falou, né, aventou e se diz que vai sair, ainda não efetivou isso do Acordo de Paris, mesmo lá você continua reduzindo os gases de emissão, mitigando, né, reduzindo os gases de efeito estufa no país. Por que fazem isso? Porque as empresas veem interesse nisso, porque tem estados inteiros engajados nesse processo e tem investidores que falam, não, olha, a minha pauta aqui continua, esse é o negócio que a gente está defendendo porque é bom para o país. Então, não é uma pauta ideológica, não é uma pauta, é uma pauta, pelo contrário, no Brasil é de consenso. Se a gente fosse um país que não tivesse nenhuma outra solução a não ser usar carvão, eu podia dizer que é complicado para a gente, mas quando a gente tem, sobretudo, uma matriz limpa, maior biodiversidade, ou seja, tudo que está se dizendo que vai ter cada vez um preço maior, a gente tem aqui, então, assim, está longe de ser ideológico. Para o Brasil, é, sem dúvida alguma, um fator competitivo. A gente já vai para o 3º ano, esse ano vai ter uma outra conferência do clima global, vai ser dessa vez em Glasgow, para o 3º ano que a gente fala o que as empresas estão fazendo para reduzir as emissões. E a gente pega as empresas e elas falam, eu estou investindo cada vez mais, e não cada vez menos, eu estou investindo cada vez mais. Então, assim, mostrar isso, mostrar que a gente tem que ter segurança jurídica, né? Esse é um elemento importante também. Eu acho que o Código Florestal do brasileiro não mudou. Vamos pacificar uma discussão toda sobre leis, porque segurança jurídica é importante para o investidor, é importante para atrair investimento. E a percepção que as empresas já têm, mas por toda a sociedade, de que isso é um ganho para o país, eu acho que tem que ficar mais claro. A gente está ajudando com isso, dando subsídios para esse cenário, mas e dizendo o que já está sendo feito, então é um mundo pragmático, não é em teoria, isso está acontecendo. Eu acho que isso tem a contribuir com essa discussão. Dentro dessa competitividade, necessário sempre investimento em tecnologia e também em pesquisa. Esses investimentos têm sido suficientes no Brasil? Qual que é a sua percepção? Eu acho que tem que aumentar muito mais esses investimentos. O Brasil, agora que houve, né, a economia, a gente está conversando muito com o Ministério da Economia, mas você tem que promover mais e tirando um pouco de todo um benefício de subsídios cruzados, melhorando o ambiente econômico, fazendo as reformas necessárias, tudo isso vai ajudar a promover inovação. Então, desde um PPA, a própria empresa, e isso está acontecendo com várias empresas nossas, de bebidas e outras, e a gente promove essa pauta também, que você investe, por exemplo, numa usina solar, porque você quer
ter, e você já tem um compromisso de ter 100% renovável até 2030, por exemplo. Tem muitas empresas que têm um compromisso desse tipo, justamente para se mostrarem para fora, para os seus investidores, de que estão cumprindo essa pauta. E elas querem garantir isso, então elas viabilizam uma usina solar e assim garantem o seu fornecimento para serem renováveis. Então, esse é um tipo de coisa que está crescendo cada vez mais, é uma pauta que a gente tem dentro do CBEDS, mas tem outras tantas pautas aí que ajudam a você sinalizar que o caminho que você está indo e garantir que você chega naquele ponto, né? Marina, então a gente pode falar que há uma mudança de mentalidade dentro das empresas, de que tratar de sustentabilidade é investimento pensando no longo prazo, não apenas custo? Sim, a gente pode dizer claramente que isso já é uma vantagem que as empresas percebem como uma vantagem competitiva. Elas estão fora do páreo se elas não, com seus competidores, se elas não estiverem contemplando isso. Então, é uma ferramenta necessária. O trajeto que vai ser feito para isso, ele está sendo construído, mas é uma ferramenta necessária para você garantir a sua própria sobrevivência. Um conselho, a gente tem um conselho de CEOs no CBEDS e um conselho que está se formando agora dentro do CBEDS, a gente está fazendo uma parceria com Cambridge, com o Príncipe Charles, uma iniciativa de CFOs. Então, assim, a pessoa que cuida dos recursos, ela também tem que entender, porque o que acontece muitas vezes, e essa dinâmica também a gente procura ajudar, justamente para que a empresa perceba em toda a sua dimensão, na sua gestão, na tomada de decisão, que a sustentabilidade é uma ferramenta importante, é engajar o CFO, é engajar o setor de compras, é fazer com que o setor, a área de sustentabilidade converse com as demais para que tenha uma linguagem única, porque nem sempre é percebido nos departamentos das empresas, aquele que está comprando, o que é risco para ele não é risco, por exemplo, para a pessoa de sustentabilidade e vice-versa. Então, se o setor de compras ele faz alguma aquisição numa área que está contaminada ou que não está contemplando questões sustentáveis, o investimento dele não vai ficar 10 anos lá, não vai ficar 5 anos, ele corre um grande risco. Então, tem muitas das coisas que a gente promove, que a gente chama de quebrando muros de discussão entre as empresas, que é isso, você colocar os vários setores para conversar e muitas vezes daí saem reflexões de como é que a gente pode estar construindo essas pontes melhor entre a própria empresa para que você tenha uma mesma linguagem, né? Então, hoje a gente tem os objetivos do desenvolvimento sustentável que para a empresa se mostrar para fora e se orientar para dentro é uma bússola importante. Ele foi lançado pela ONU em 2015, implementado em 2016. E é uma agenda, pela primeira vez, uma agenda de sustentabilidade para governo, sociedade, empresas. Mas eles nos orientam, mas você ter todo para dentro, como é que eu estou performando nessas áreas, como é que eu estou considerando o risco, porque as questões de sustentabilidade são de um lado risco e de outro lado oportunidade. Se eu não mensuro os meus riscos, eu também não consigo ver o que aquilo pode me trazer de maior oportunidade e que caminho que eu devo seguir. Então, a inovação das empresas estão indo muito para essa área, né? Elas já têm a percepção clara de que não só de que elas não vão sobreviver se não estiverem olhando para essa questão, como a própria empresa, hoje em dia, cada vez mais, a questão da sustentabilidade ela está fora do círculo da empresa, não é mais, é uma outra discussão que a gente está vendo cada vez mais, não é só para beneficiar os acionistas, mas é para beneficiar todos aqueles que de alguma forma são impactados pelas empresas. Então, essa é uma outra visão que tem tudo a ver com o conceito de sustentabilidade, né? E que está consagrado agora, a própria BlackRock falou isso, nos Estados Unidos também, de que não é mais apenas os acionistas o interesse, e isso não é nem o que diz a lei, né? Então, assim, se você com o ritmo da inovação, você não pactua de alguma maneira com as pessoas que dão credibilidade e dão a sua licença para operar, você pode perder importante mercado. Marina, para a gente fechar essa entrevista, então, com base nessas discussões do CBEDS, é possível apontar um modelo mais adequado para o desenvolvimento do país? Sim, a gente está fazendo exatamente nesse ano essa revisão que vai nos colocar o que é o país mais sustentável até 2050 e com corte em 2030 do que a gente precisa de fazer até 2030 para chegar num país mais sustentável. A nossa janela de oportunidade é curta, eu diria que tem nesse mundo, para a gente não perder a competitividade que a gente tem hoje, a gente tem que acelerar.
né? A precificação de carbono que a gente está falando está na União Europeia desde 2005. Então, a gente está chegando tarde nesse processo, num processo que nos traz vantagem. Então, a gente tem que correr com essa agenda e a gente tem uma janela de oportunidade de 5, 7, 10 anos no máximo aí para continuar liderando esse jogo e por isso que eu digo que é uma agenda de consenso. O investidor precisa de segurança jurídica, a gente precisa de ter uma clareza do desenvolvimento do país, que ele não passa por construirmos computadores, ele vai passar muito mais por juntar, por exemplo, a nosso ativo de biodiversidade com a alta tecnologia, com a bioeconomia, por exemplo, mas tem outras tantas áreas aí que a gente pode estar fazendo, as florestas, né, e o nosso setor industrial mais competitivo. Então, assim, tem uma série de caminhos que a gente está apontando na visão, vamos entregar isso para o governo como subsídios do setor empresarial ainda até o final desse ano, ainda esse ano. E a gente espera estar contribuindo com uma agenda. Sem dúvida, se você coloca uma visão de longo prazo, com um caminho para você chegar até lá, você pode estar despertando uma série de inovadores, de inovação para isso. A gente já vê isso um pouco no Brasil. Se eu vejo setores muito tradicionais, como o setor de construção, mineração, você vê que eles têm pouca inovação, por um lado, mas por outro lado você vê uma quantidade de startups surgindo nessa área muito grande. Então o Brasil tem capital humano para fazer isso, tem condições de estar fazendo isso e certamente o próprio governo dando um caminho mais com infraestrutura e com mais segurança jurídica para a gente estar no caminho certo, isso vai potencializar muito mais o que a gente pode desenvolver. Marina, obrigado mais uma vez pela visita, pela gentileza em esclarecer as nossas dúvidas. Prazer foi meu. O Unipod conversou hoje com a Marina Grossi, presidente do CEBEDS. Obrigado pela atenção e até a próxima.